Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Ponto a Ponto Business. Todos que nos assistem nesse momento, hoje nós vamos ter um programa excepcional. Estamos recebendo aqui no nosso podcast Ponto a Ponto Business o senhor Wagner Medeiros, ele que é superintendente do Hospital Evangélico. Senhor Wagner, uma boa tarde, seja muito bem-vindo. É um prazer poder receber o senhor nessa tarde aqui no nosso podcast, para a gente bater um papo, falar sobre o Hospital Evangélico, a história do Hospital Evangélico, né, que representa no nosso estado, no nosso sul do estado, na nossa cidade de Cachoeira Itapemirim. Seja muito bem-vindo, é uma honra recebê-lo. E assim, fica à vontade nesse podcast nosso, esse bate-papo, e seja muito bem-vindo. Eu agradeço, é um prazer grande estar aqui com vocês nessa tarde. E, como sempre, né, que venho aqui, estou à disposição para responder tudo que você quiser saber sobre o hospital. Sim. Né? E acho muito gratificante a gente poder passar para a população o que tem acontecido, né, porque isso é uma forma da gente dar transparência à nossa gestão e a população saber, né, para onde que nós estamos indo e poder contemplar essa obra, porque a obra é grande, né? Sim, com certeza. E tem muita coisa para mostrar. Pô, que bom. O senhor tem para falar, assim, desses 68 anos, né? O Hospital Evangélico ele vai completar 68 anos aqui em Cachoeira Itapemirim? São 68 anos da pedra fundamental e 40 anos de efetivo funcionamento. Sim. Nós agora, esse ano, no mês de fevereiro, nós completamos 40 anos de efetivo funcionamento, né? O hospital começou pequeno, eu entrei em 1968, 2 anos depois que o hospital abriu, né? E já estamos aí bastante tempo à frente do hospital, né? Quando a gente entrou eram 100 funcionários, hoje são 1.800. 1.800 funcionários? Isso. Cachoeiro, ele não tinha nada de alta complexidade, né? A unidade mais avançada era a Santa Casa, que diferenciado tinha apenas uma UTI, né? E hoje Cachoeira Itapemirim é um centro de referência em saúde, pelo que foi desenvolvido pelo Hospital Evangélico nos últimos anos. Hoje a gente tem aqui o serviço de oncologia completo, né? Serviço de cardiologia também completo, somos uma referência no atendimento de AVC e vários outros serviços, né? De forma que a gente pode dizer que Cachoeira Itapemirim hoje oferta à população do sul do estado, de uma forma geral, serviços mais complexos do que muitas capitais do Brasil, dado a gama de serviços que a gente oferece. A quantidade, né, de pessoas que são atendidas e a modalidade de serviço também que é feito. São serviços extremamente complexos. Hoje, por exemplo, né, a gente já está trabalhando para fazer uma unidade exclusivamente para atender os pacientes com câncer, a unidade do Hospital do Câncer, né? Sim. Que com a ajuda do governador Renato Casagrande foi possível realizar essa obra. Vão ser mais 26 mil metros quadrados, já era construída, né? Estacionamento para 400 carros, e um serviço extremamente complexo, com acelerador linear, ressonância magnética, tomografias, diálise, né? UTI, centro cirúrgico próprio. Então é um serviço bastante sofisticado, desde ambulatório, com quimioterapia, atendimento dentro das várias especialidades, né? Da incidência da doença, e também dentro da área hospitalar um serviço bem completo, né? De forma que isso vai possibilitar também que a área hoje ocupada pelo serviço de oncologia dentro do hospital ela seja direcionado para a gente departamentalizar o hospital. Então vamos ter o departamento de cardiologia, o departamento de AVC, o departamento de cirurgia de cabeça, o departamento de cirurgia oftalmológica, né? Então vai ser muito, muito organizado a toda a estrutura do hospital. Digo até que, né, sem uma
dificuldade de falar, porque isso é uma realidade que nós vamos ter, está aí entre os melhores hospitais situados no interior, fora das capitais no Brasil. Fora das capitais, né? Sim. Mas um número muito importante que o senhor nos passou aqui sobre a quantidade de funcionários, de colaboradores que estão hoje no grupo do Hospital Evangélico, né? A gente olhando a população, olhando do lado de fora, não consegue mensurar essa quantidade de profissionais que estão ali envolvidos, né, no dia a dia, né? A gente olha do lado de fora e fala assim, deve ter mais ou menos aproximadamente uns 400, 500 funcionários. Quer dizer, são 1.800 pessoas trabalhando 24 horas por dia para poder atender a população do sul do estado. E com o Hospital do Câncer, o nosso planejamento é que tenhamos aí 2.500 colaboradores. 2.500 colaboradores? Depois da inauguração em 2028 da nova unidade. Esse complexo hospitalar, então, ele veio para, como se diz, dar um passo a mais ainda aí para poder ter uma estrutura muito melhor, né, para poder atender a população. Sim, porque hoje, né, nós temos um problema muito grande que é a falta de espaço físico. E para a gente ter um serviço humanizado, né, com salas de esperas convenientes, né, com conforto, né, tudo isso exige espaço físico, né, e com a construção da unidade nova, teremos aí uma área aproximada aí de 48 mil metros quadrados, de forma que a população assistida terá muito mais conforto e o serviço também, em consequência de tudo isso, muito mais humanizado. Sem o complexo, né? Vocês estavam trabalhando com quantos metros quadrados? Hoje, né, considerando a área do hospital e as áreas do entorno do hospital, a gente chega a 20 mil metros quadrados. 20 mil metros. Mas temos aí... Vai ampliar para 48 mil? 48 mil metros quadrados. Vai mais que dobrar. Vai mais que dobrar. Isso você consegue atender mais gente de uma forma melhor, sim, com serviço mais humanizado, com menor risco de infecção, sim, de uma forma bem melhor, né? Sim, sem dúvida, porque nós vamos ter aí um serviço exclusivo para atendimento a cada especialidade e tudo isso, né, contribui para uma organização melhor. Sim. E você estando mais organizado, né, você tem como consequência melhores rotinas, melhores atendimentos. A né? logística funciona melhor, justamente, né? Sem dúvida. Mais organizada. Outro lado também importante, que nós já estamos dando os últimos passos, né, para ser credenciado aí. Hoje dependemos mais do governo federal, porque vai abrir ainda a habilitação, né, para sermos um hospital de ensino. Isso é muito importante porque nós estamos já formando mão de obra hoje que, através de nossas residências, nós temos residências na área médica, em várias áreas, temos 13 residências dentro da área de áreas médicas. 13 residências 13 na área residências, médica. justamente. Que excelente. Hein? Além da residência multiprofissional, onde a gente abarca aí várias áreas, farmácia hospitalar, nutrição, psicologia, serviço social e ainda, né, fisioterapia. Tá? Então, esse parque, né, de residências, ele é fundamental para a gente estar formando mão de obra especializada, né, ao lado do apoio que a gente dá também à Multivix, né, e pretendemos ainda, no espaço de tempo aí, está dentro do nosso enfoque hoje, né, dentro das nossas prioridades, abrir uma escola técnica de enfermagem e ainda, em consequência disso, abrir também uma faculdade de enfermagem ligada aí ao nosso hospital. Senhor Wagner, eu tenho que dar os parabéns à gestão do Hospital Evangélico, ao senhor pessoalmente, porque eu trabalho com a parte de gestão, mais na área comercial, a minha esposa mais na área de RH, de liderança, e hoje nós vemos que no mercado há um déficit de mão de obra qualificada. Todos os segmentos, todos os setores estão
com defasagem de mão de obra qualificada para estar trabalhando. Então, além do Hospital Evangélico investir em estrutura física, né, em obra, em logística, ela também está investindo na mão de obra, está qualificando de uma forma podendo preparar os profissionais para que eles mesmo possam estar trabalhando ali com vocês ali no Hospital Evangélico. Em função disso, nós estamos criando aí um Instituto de Ensino e Pesquisa também. Esse Instituto de Ensino e Pesquisa ele vai ser responsável por toda essa parte, né, que é fundamental para que você tenha uma mão de obra qualificada. E isso tudo porque, graças a Deus, a gente tem um conselho deliberativo formado por 2 representantes da Igreja Metodista, ou melhor, 2 representantes da Igreja Batista, 2 representantes da Igreja Presbiteriana e um da Igreja Metodista, que forma um conselho, né, que tem dado todo apoio à gestão, né, a nós que formamos uma comissão executiva, para que possamos, né, desenvolver todas essas atividades hospitalares, né, graças a uma grande equipe. É importante a gente ressaltar, né, que esse trabalho não deve só a uma pessoa, nem a duas, é uma né? equipe, é uma equipe. É o trabalho de equipe, onde cada um, né, ele tem a sua importância e todos nós nos consideramos como iguais. Pô, que bom. O senhor não sabe, mas por coincidência eu tenho um irmão, que ele é pastor da Igreja Metodista e ele foi presidente do Hospital Evangélico lá de Vila Velha. Ah, sim. Alexander Mendes Cunha. Foi presidente lá, se não me engano, uns 4 anos, né? E ele falava, sempre que eu estava com ele lá em Vitória, e a gente sempre conversava, e ele falava muito sobre o trabalho dele, né? Trabalho de filantropia, de se colocar à disposição, né, do serviço para o hospital. E ali ele falava comigo várias coisas, né? Quando ele viajava para tentar buscar recursos, né, para o hospital, para que o hospital pudesse estar trabalhando da melhor forma possível. Isso é muito importante. A atividade hospitalar realmente é uma atividade muito difícil, porque exige muito recurso, né? Sim. Tudo é muito caro, né? E é gratificante porque a população ela tem necessidade de atender seus problemas de saúde, né? Sim. E o Hospital Filantrópico ele exerce isso com muita maestria, porque não tem finalidade de lucro, né? Então a nossa missão é atender bem aquelas pessoas que necessitam do serviço. As pessoas. Justamente, a gente tem preocupação essencialmente com o ser humano. Nós não temos preocupação com lucro. Eu vejo todo um diferencial porque eu moro em Cachoeiro desde 96, né? Como a gente estava conversando antes de começar o programa, né? A minha esposa teve problema de saúde, passou pelo Hospital Evangélico, foi muito bem cuidada, o meu sogro também. E a gente vê que o Hospital Evangélico ele tem uma cultura. Ele tem uma cultura a ser seguida que é do hospital. E quando o senhor falou que vocês estão abrindo residência para que os estudantes possam estar ali trabalhando, fazendo, vendo como é que é o trabalho, vocês já estão adequando a mão de obra futura de acordo com a cultura do Hospital Evangélico. E isso é muito importante. Você falou uma questão aí que eu acho que é essencial no Hospital Filantrópico, é a cultura hospitalar. Então, a gente tem os nossos valores, a gente é guiado pela nossa missão, né? Os nossos valores humanos, né? De forma que, desde a admissão, quando a gente admite o funcionário, ele inicialmente ele passa por um treinamento onde ele conhece todos esses valores. E a gente tenta seguir todos esses valores para dar um atendimento humanizado, né? Tratar o ser humano com igualdade, sem discriminação, né? Tratar ele como o ser mais importante naquele momento. E né, a pessoa, quando procura um hospital, ela já chega fragilizada. E você poder dar esse atendimento com carinho, né? E o paciente ele percebe, né, quando ele está sendo cuidado por alguém, assistido por um enfermeiro ou um médico, que ele ama o trabalho, a profissão, ou se ele está ali por dinheiro. A pessoa percebe, ela sente no bom dia, no acolhimento, na forma de tratar, na forma de medicar, na forma de consultar. O paciente ele sente isso.
E quando é numa forma que a pessoa está fazendo ali o que gosta, o que ama, acho que com certeza ajuda até na recuperação. Sim, sem né? dúvida. A nossa atividade ela não pode ser mercantilista, Sim, né? sim. A nossa mercadoria... Tipo assim, eu tô te cuidando de você só porque você tá pagando. Se não tiver dinheiro para pagar, você ia ficar aí, né? A nossa Não mercadoria assim, não tem preço, né? Sim, é a vida, né? É a vida, justamente, é a vida. Então, exige de nós uma grande responsabilidade, né? Porque o foco principal é aquele que está procurando a gente, é aquele, né, que está carente de tratamento. E a gente cuida, né? Às vezes dele e também da família, porque a família também fica envolvida, né? E quando o paciente, por exemplo, com oncológico, né? Isso afeta toda a família, seus entes queridos, né? Então a gente tem essa preocupação. Há pouco eu vinha falando, né? No outro programa que participei hoje ainda, Sim. né? Ela me perguntou sobre a odontologia dentro do hospital, né? Porque muitos hospitais não têm serviço de oncologia. Sim. Ou melhor, não tem serviço de odontologia para atender seus pacientes. E a odontologia ela é fundamental, porque qualquer foco dentário, ele interfere no tratamento do paciente. Tá? Você vê, se você tem problemas de saúde bucal, isso ocasiona doenças cardíacas, né? Ocasiona, inclusive, agravamento de cânceres, né? Então a gente tem, não só dentro das UTIs, mas também dentro da enfermaria, um serviço de odontologia que habilita melhor o paciente a responder ao tratamento. E isso é muito gratificante porque a gente vê que tem resultados, né? E que o paciente ele enfrenta a doença com muito mais vigor, né, do que se tivesse com a saúde bucal também debilitada. Poxa, que bom. E são questões, né, acessórias que são importantes. São. Né, e que as pessoas não sabem o que é feito, né? Você tocou nesse assunto. Ontem mesmo eu estava assistindo um podcast e uma pessoa de São Paulo, né, que ele mexe com essa parte de academia, de saúde e tal, nesse mundo fitness, ele falou que ele perdeu o sogro dele por causa de uma infecção no dente. Foi para a raiz do dente, desceu, tal, deu um problema nele, tipo uma trombose também, deu uma bolinha pulmonar e o sogro dele veio a falecer. Porque ele estava com problema, foi empurrando, não foi vendo, e aquilo ali foi piorando a inflamação, foi na raiz, na hora que foi cuidar já foi tarde demais. Pois é, isso aí Entendeu? é importante até você colocar aqui nesse podcast, né? Que é bom que as pessoas saibam, sim, né? Sim. E a gente aqui está fazendo também um programa que tem uma parte também educativa nesse sentido, né? Sim, sim. Da gente poder colocar essas questões. Muitas pessoas, exemplo, né? Eu já vi pessoas falecendo porque arrancaram o siso e não respeitaram o tempo de tomar a medicação correta durante o tempo correto, que aquilo ali fica exposto, tal, dá um ponto e tudo, mas fica aberto, pode pegar uma infecção, pode ter um problema. Já vi gente também, e não é só pessoa com mais idade, mas pessoas jovens também, via falecer por causa de um problema da extração de um dente ciso. E a gente ainda tem muito problema dentro da área da saúde, às vezes até de falta de asseio corporal, porque a gente vê quando às vezes, né, a pessoa vive num meio, né, extremamente inóspito, né, com a habitação, com problemas, às vezes falta de água, falta de esgoto, né, e que dificulta o asseio, até mesmo cânceres que são provocados pela falta de asseio básico mesmo. Tá? E isso, né, também é importante a gente ter uma sociedade mais evoluída, uma sociedade mais humana, né? Porque quando a gente tem o sistema de saúde funcionando a contento, por exemplo, saúde básica, né, saúde comunitária, os PAs, o médico da família, né, e tudo isso funcionando a contento, a gente tem
uma população mais sadia, com menos problemas de saúde, e isso ocasiona menor custo para o próprio país, né? Isso viabilizaria, se a gente tivesse aí falando de um país sério, né? Um país que cuida do seu povo, né? E menores impostos, né? E uma população mais saudável. Sim. Senhor Wagner, eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre Covid. O que foi o hospital evangélico antes e depois da Covid? A Covid, ela veio e pós-Covid, a cultura do hospital ela ficou mais sólida, o hospital ficou mais experiente com essa questão da Covid, com tudo que aconteceu, ficou mais preparado. Fala pra gente, qual a mudança que teve pós essa Covid que teve? A Covid, na realidade, foi uma coisa muito nova, né? Em 2020, porque foi um desafio muito grande naquele momento. E nós, basicamente, tivemos que interromper o atendimento de todas as outras áreas para cuidar essencialmente da Covid. Nós tivemos que aumentar o número de leitos de UTI na época, né? Nós tivemos que abrir a UTI no Hospital Litoral Sul, né? O Evangélico Litoral Sul, lá em Itapemirim, e foi um desafio muito grande. É importante a gente falar aqui, né? O Hospital Evangélico, graças à nossa equipe médica, comandada pelo Dr. Marlos, nós tivemos os melhores resultados do Estado em pessoas que puderam, né, sair recuperadas da Covid no nosso hospital. E o que isso, na realidade, ocasionou? Por um lado, a gente vê uma questão que foi muito bom, porque a gente teve que adquirir novos equipamentos, nós tivemos que ampliar o parque de equipamentos e de leitos de UTI, Sim. E isso está até hoje. Por exemplo, lá do Litoral UTI, lá com 20 leitos, nós estávamos com 2 anos, a Norma Ayub, ela conseguiu os recursos para a gente comprar os equipamentos, mas nós não conseguíamos o credenciamento. Então, a Covid forçou esse credenciamento e a abertura desses leitos. Por outro lado, o que aconteceu? Tem também o lado, né, negativo, porque os tratamentos de câncer, por exemplo, quanto mais cedo é feito o diagnóstico, maior a probabilidade de cura dos pacientes. Então, o que aconteceu? Nós tivemos muitos diagnósticos tardios, também com relação às doenças cardíacas, né? Muitas pessoas tiveram a sua situação agravada, né? Porque teve que parar o tratamento para dar prioridade ao atendimento de Covid. E o hospital ficou basicamente focado 90% de tudo em Covid. E o outro lado também que foi muito prejudicial para a gente foi que em 2021, quando esses leitos eles foram fechados, quando não tinha mais paciente, né, para atender aquela demanda do ano inicial, nós tivemos que amargar um prejuízo muito grande, porque os serviços de cirurgias eles ainda continuaram fechados. O serviço de atendimento ao câncer continuou fechado. Então, nós tivemos que manter um custo fixo, né, sem receita. E isso agravou a situação financeira do hospital. Nossa, a curva foi lá em cima, né? Na despesa, foi lá em cima. E a receita caiu. Justamente. E a despesa subiu 5x. Justamente. Nós fechamos aquele ano de 2021 com prejuízo de 22 milhões de reais. Né? Que a gente tem acumulado até hoje, né? E 22 também fechamos ainda com prejuízo bem acentuado. Falando de certificação da ONA, tem muita gente que não sabe o que é, mas uma certificação muito importante. Seria bom que o senhor falasse disso para que a população do sul do estado, Cachoeira e Itapemirim, pudesse entender, né, em qual patamar está o Hospital Evangélico hoje com essa certificação. Hoje nós estamos aí com a certificação ONA, né, que ela é muito importante porque a ONA, o que é a ONA, né? Ela visa
a você proporcionar as melhores práticas na área da saúde. Para que as melhores práticas? Para dar um atendimento com total segurança ao paciente, evitando queda, evitando trocas de medicamento, evitando que o paciente ele tenha a melhor condição de leito. E vocês são avaliados de tempo em tempo, né? Em relação a isso, vem uma fiscalização. De 6 em 6 meses a gente é avaliado. Né? E a gente já está caminhando para esse ano atingir o padrão máximo de ONA. Isso é muito gratificante, né? Porque dá para a gente a segurança de que a gente está fazendo o melhor que a gente pode fazer para poder garantir a segurança do paciente. Então, diante de tudo que foi falado até aqui, até o momento nesse podcast, Sr. Wagner, eu vejo que o Hospital Evangélico ele é referência nacional. Hoje, por todos os dados que o senhor me passou até agora, sobre por pegar a Covid pela primeira vez e vocês terem o número que vocês tiveram, né, dos resultados positivos, né, dentro da Covid, de pessoas que se reabilitaram, que se recuperaram. E em cima dessa certificação, o Hospital Evangélico ele está entre os melhores do país hoje. Nós atendemos no ano passado pessoas que vieram de 22 estados, com prevalência de paciente vindo de Minas, do Rio de Janeiro e da Bahia, né? E então, hoje o Hospital Evangélico ele é um hospital que é muito conhecido já além das nossas fronteiras, né? E com o Hospital do Câncer, a gente vai ser um hospital, um complexo hospitalar, melhor dizendo, né? Realmente muito respeitado, e creio, né? Creio, né? E que nós vamos continuar sendo um grande orgulho para a população de Cachoeiro de Itapemirim e do sul do estado do Espírito Santo. Que bom. Instituto Coração completando 25 anos. Importantíssimo. Sim, sem dúvida. O Instituto Coração é um marco histórico, né? Eu era secretário de saúde do prefeito Ferraz quando a gente inaugurou o Instituto Coração, e já passaram 25 anos com mais de 2.000 procedimentos só de cirurgias cardíacas realizadas, né? Muitas vidas salvas. E quando você fala de hemodinâmica, né? A gente pode botar aí 50 mil atendimentos. 50 mil atendimentos. Então são números vultosos, né? Ano passado a gente atendeu, a gente realizou dentro do hospital 1 milhão de procedimentos. Tá? É uma quantia realmente bastante alta, né? E a gente pode dizer como, né, a gente tem um atendimento que é bastante intensivo, por exemplo, cirurgias cardíacas. Hoje o Hospital Evangélico é o hospital que mais faz cirurgias cardíacas dentro do estado do Espírito Santo. Isso, né, habilita o profissional a ter mais mão, porque todo dia ele está fazendo aquele serviço, né? Então os resultados são muito bons. Hoje nós temos resultados da cirurgia cardíaca que estão entre os melhores do Brasil, né? E isso, né, em função do serviço que a gente tem. Somos o único hospital, foi o primeiro do estado, né, mas o único do interior que faz cirurgia cardíaca pediátrica. Além da gente, só faz o CAM, que é o Hospital Universitário de Vitória. Sim. Né? Então, a gente tem sido referência, historicamente cumprido um papel, né, dentro da saúde muito relevante para a nossa região. Nós fomos o primeiro hospital do estado a ter máquina de proporção computadorizada para fazer hemodiálise, antes da exigência do Ministério da Saúde. Né? Fomos o primeiro hospital fora da Grande Vitória a ter serviço de oncologia, só tinha anteriormente no Hospital Santa Rita, de forma que a gente foi o segundo hospital a montar serviço, foi o primeiro hospital do estado a ter cirurgia cardíaca pediátrica. Né? Então a gente tem cumprido aí, poderia até falar mais coisas. Não, né? Pode falar, fica à vontade. Eu gosto, sabe por quê, Sr. Wagner? O que acontece? Vamos lá. A conversa que rola na rua é que o pessoal murmura muito.
Ah, que Cachoeiro está muito atrasado, que tem muita empresa que não vem para cá e vai para o norte. Só que todo mundo só fica olhando as coisas só para o lado negativo. E eu gosto, principalmente aqui no programa, de ver tudo com um lado muito positivo. A nossa cidade, as empresas, os empresários. Você vê, eu posso bater no peito hoje e falar com orgulho. Eu moro numa cidade que tem o melhor hospital do estado do Espírito Santo, entendeu? E um dos melhores aí do país. E tem gente que não sabe, e as pessoas não levam isso para o lado positivo, entendeu? Então tem muita informação que o senhor está falando aqui nesse podcast que eu tenho certeza que 90% da população cachoeirense não sabe. E através desse podcast vai ficar sabendo. Isso é muito importante para a gente dar valor àquilo que é nosso. Né? Então, às vezes as pessoas murmuram muito, né? Falam, mas Cachoeiro está defasado, aqui Cachoeiro. Mas olha só essa parte de saúde, que para mim, educação, saúde, transporte são das coisas mais importantes, né? É o tripé de uma comunidade, de uma população. E nós temos hoje, dentro da nossa cidade, o melhor hospital do estado, com tanta referência, com ótimos profissionais, que não fica parado no tempo, só cresce, só evolui. Né, que vai para daqui a pouco 1.800 para 2.500 funcionários. Então, isso eu tô pensando nisso só em mim, mas eu estou pensando na nova geração que vai vir depois de mim, que vai ter esse tratamento. Né? E quando a gente fala em hospital, né, a gente não só fala no desenvolvimento, né, de um setor importante, que é o setor da saúde. Né? Hoje a gente já pode dizer que a gente é um grande centro de referência na área hospitalar, na área da saúde, né? Mas a gente também pode dizer, né, que o hospital é um grande agente de desenvolvimento econômico. Sim. Porque gera emprego, gera renda, né? E gera ali, por exemplo, no entorno do hospital, nós temos mais que um restaurante, tem pousada, tem farmácia, tem ótica, né? Então gera uma economia no seu uma entorno. Grande empresa, uma multinacional, ela não vai vir para uma cidade se ela não tem uma estrutura para poder atender de hotelaria, de restaurante, de hospital, para poder atender os funcionários, acontecer alguma coisa. Quer dizer, nós temos isso na nossa região. É certo, né, que a Sudene ela tornou a região norte muito mais atrativa. Sim, né? sim. Agora cabe a nós, como homens aqui que trabalhamos na nossa região também, bem como aos empresários, né, tá também promovendo o desenvolvimento regional, porque a gente não pode ficar também esperando de braços cruzados do governo. Cada um precisa fazer a sua parte. Cada um precisa fazer a sua parte. Se nós, no Hospital Evangélico, estivéssemos esperando pelo governo para fazer tudo, nós não teríamos o que a gente tem. Então, isso exigiu da gente um esforço muito grande, né? Resiliência, da equipe, muita resiliência. Principalmente depois dessa Covid, né? Depois da Covid, né, foi um novo desafio. Foi, Mas é isso. Falando agora do novo centro cirúrgico, tá? E dessa nova fachada também. A fachada já está quase concluída, né? A gente fez um investimento grande na fachada, tanto do hospital aqui, como também lá do hospital de Itapimirim, o Evangélico do Litoral Sul, né? De forma a dar, a valorizar a entidade, né? Porque a gente sempre focou muito na assistência ao paciente, de forma que a prioridade é sempre o remédio, é sempre o material hospitalar, né? E das dificuldades que a gente veio com a Covid, a gente não pôde investir no embelezamento do hospital. Sim. Então, depois que a gente conseguiu um contrato novo, em 2022, a gente recorreu ao empréstimo do Banesp para poder melhorar a estrutura física. Né? Investimos 10 milhões na melhoria da estrutura física, tanto interna como externa, daqui e do litoral. E estamos agora, né, concluindo esse serviço para também gerar melhor conforto à população, conforme a gente já falou. Com certeza. Eu lembro na época que eu estudei evangélico, quando cheguei em Cachoeira em 96, ele era aquela janela de vidro canelado ainda. O senhor lembra disso? Lógico. Eu trabalhei na vidraçaria de um tio meu, que eu trabalhei ali uma época ali no hospital evangélico, trocando as janelas ali, os vidros que quebravam, entendeu? Eu lembro dessa época ainda. Quer dizer, hoje uma fachada dessa ali na área externa, ela gera até mais conforto, né, para o paciente,
tem uma retenção de calor menor para Justamente, dentro do prédio, você vai justamente. economizar com mais energia, porque você vai gastar menos ar-condicionado, né? E hoje o hospital Porque o sol de Cachoeira é quente, né, seu Wagner? As enfermarias do hospital hoje, elas estão 100% climatizadas. E isso que você falou é importante, aquele tipo, né, de revestimento externo Sim. hoje contribui para diminuir a temperatura interna. Ótimo. Isso. Então, que bom a nova fachada. Agora falando sobre cirurgia robótica. Isso aí que todo mundo quer saber. Inovação. Isso também como é que está indo? Isso foi uma inovação importante, né? A gente hoje já está em torno aí de 150 cirurgias já realizadas. E a cirurgia robótica ela traz um ganho muito grande para o paciente, porque tem menor sangramento, tem menor incidência de infecção hospitalar, a recuperação ela é muito mais rápida, o tempo de permanência do paciente é muito mais rápido, né? E de forma que a gente pode também aí colocar que somos um dos poucos hospitais no Brasil que faz cirurgia robótica para o SUS. Isso também é um motivo de grande orgulho para a gente, né? Porque deve ser um investimento muito alto, né, muito seu alto. Wagner? Cada cirurgia robótica hoje está custando em torno de 40, 45 mil reais. E um paciente que não tem condição, né, de pagar, ter acesso a esse tipo de procedimento, né, é um diferencial muito importante, né? Muitas pessoas não sabem que o Hospital Evangélico tem cirurgia robótica. E já Acha vão que pra- só vê isso no Fantástico. Né? Acha que é só matéria do Fantástico. Quer dizer, pessoal que estão nos assistindo no nosso podcast, nós temos cirurgia robótica no Hospital Evangélico. Hoje eu posso te dizer com total, né, segurança que o Hospital Evangélico é o hospital melhor equipado aqui de nossa região e que nós temos os melhores equipamentos que hoje existe no mundo em termos de segurança, em termos de qualidade, porque a gente tem o serviço de engenharia clínica, né, que escolhe com muito critério esses equipamentos e tudo isso, né, para você dar melhor assistência aquelas pessoas que necessitam. Então tá bom. Seu Wagner, estamos encerrando o nosso programa. Quero dizer para o senhor que foi um prazer poder recebê-lo aqui nessa tarde. Tantas informações, assim, ricas, né? Dentro do Hospital Evangélico, que a população não sabe, não tem acesso. Às vezes sai alguma coisa, mas eles não ficam sabendo. Isso é muito importante. Obrigado pela sua presença. Queria que o senhor falasse, né? Deixasse um alô para o pessoal que está assistindo o programa sobre o Hospital Evangélico, em nome do Hospital Evangélico. Parabéns pelos 68 anos do Hospital Evangélico. Parabéns pelo seu trabalho junto com a sua equipe na gestão do hospital. Né? Sucesso para vocês. E depender da gente, tamo junto. Eu agradeço você pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Não posso deixar de mandar um grande, forte abraço para o meu amigo Toninho Carlos. Toninho Carlos, nosso grande amigo. Nosso grande amigo, é um amigo da velha guarda, né? Isso. Então a gente tem assim, um prazer muito grande de poder estar aqui e colocar, né, que a população pode esperar que vem novidades pela frente e tudo isso para engrandecer nosso sistema de saúde, para engrandecer nossa cidade e para engrandecer a população também que usa, né, esse serviço com segurança e saber que pode contar com uma equipe extremamente treinada e pessoal extremamente habilitado para cuidar de sua saúde. Ok. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês. Pessoal, estamos encerrando mais um programa, um podcast Ponto a Ponto Business. Queremos agradecer os nossos patrocinadores, Hospital Evangélico, Info Ocupacional, Prime Hyundai, Cofrio, Grow Gestão de Negócios, Assis. Muito obrigado, vocês são os nossos patrocinadores. Tenham uma excelente tarde, até o próximo programa. Boa tarde, tchau, fiquem com Deus. Até a próxima.